Tenho redução de mama ou silicone, será que eu vou conseguir amamentar? Eu sou a Thalita Neves, consultora de amamentação e sono, sou fundadora da Plan for Mommy, mãe do Benjamin, e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente se as cirurgias mamárias impactam mesmo na amamentação. E nós brasileiras somos rainhas das cirurgias plásticas, então muitas brasileiras têm ou silicone ou redução mamária, ou os dois, e eu recebo essa pergunta todos os dias. E é muito importante você que tem cirurgia mamária ou que tem uma amiga que está grávida e já fez algum tipo de procedimento, se inscreva agora nesse canal para que você não perca nenhuma informação e mande para sua amiga grávida para que ela também entenda se a cirurgia dela vai atrapalhar ela na amamentação. E antes mesmo de entender se as cirurgias impactam de fato, é importante entender como é que se dá a produção de leite. Vamos lá, eu já fiz essa explicação algumas vezes, porque é sempre importante reforçar que a produção de leite é um processo hormonal, psicofisiológico, depende da nossa cabeça, do nosso corpo, da nossa mente. Aqui, bem nessa região, todas nós temos uma glândula que se chama hipófise. Essa glândula libera dois hormônios, a prolactina e a ocitocina, e assim acontece a produção de leite. Como é que essa glândula libera esses hormônios? Primeiro, entendendo que à medida que a sua placenta sai no parto, é a primeira mensagem para o corpo de que o bebê está do lado de fora. E o seu corpo foi feito não só para gerar um bebê, mas também para alimentar um bebê. Então o seu corpo percebe esse movimento quando sai a placenta. Nos dias a seguir, ali no dia 1, dia 2, dia 3 de vida, a gente traz esse bebê para mamar com muita frequência. E aqui, a partir das suas glândulas sebáceas, você já deve ter observado que no seu mamilo tem como se fossem uns carocinhos, umas pontinhas, e que muitas mulheres na gravidez têm esses carocinhos bem aumentados, fica parecendo mesmo um caroço, são glândulas sebáceas. À medida que a gente traz o seu bebê para fazer um estímulo aqui, essas glândulas que são receptoras de sinais, elas mandam uma mensagem para a tua hipófise que libera esses dois hormônios. Então é um processo hormonal, fisiológico, que obviamente é feito para dar certo e dá na maioria das vezes quando a gente não tem outras interferências, ou seja, quando a gente não tem outros fatores atrapalhando a amamentação. Então até aqui, a mulher com cirurgia ou sem cirurgia tem uma glândula, tem uma areola, tem essas glândulas sebáceas aqui, que são receptoras de sinais, tem um bebê que vem em mama, até agora tudo certo, estamos todas iguais. E aí vem a cirurgia mamária. Eu vou começar pelo silicone, para você entender o que essa cirurgia faz na estrutura mamilar, tá? Lembrando que todos nós temos essa mesma estrutura, então dentro da nossa mama tem esses alvéolos, os cachinhos de uva, tem esses canudinhos que são os ductos, então é por aqui que vem o leite, tá? Que sai pela tua areola. Então vamos imaginar uma cirurgia de prótese mamária, de silicone. O que acontece na prática? A gente tem um elemento dentro da mama, então foi inserido um elemento aqui dentro da mama e esse elemento ele vai de fato ocupar parte do espaço, ok? Mas agora você já entendeu como é que acontece a produção de leite, você já entendeu que não importa a questão do espaço interno da mama para produzir leite. O que vai acontecer no caso da mãe que tem o silicone é que, de fato, o silicone vai ocupar parte da capacidade de armazenagem de leite que ela tem. Tchan-tchararã! Olha essa informação. O silicone nada impacta na produção de leite, porque a produção de leite se dá aqui, na hipófise, mas o silicone ocupa parte do espaço que tem na sua mama. E agora, só para efeito de cálculo, só para que você entenda com clareza, vamos imaginar que a tua mama tem um espaço aqui de 300 ml e vamos imaginar que você colocou 200 de silicone. 200 ml de silicone foi inserido na tua mama. Dos 300 ml que tinha aqui de espaço para armazenar leite, a gente ocupou 200, ficou 100. Então o que o silicone vai fazer na prática é ocupar mesmo parte da sua capacidade de armazenar leite, mas nada impacta na sua produção de leite, que é o mais importante. O silicone não interfere na sua produção, porque o silicone é um elemento que está ocupando parte da sua capacidade de armazenagem, mas o silicone nada tem a ver com o funcionamento da tua glândula hipófise, que é a glândula que vai liberar esses hormônios. Ponto de atenção, não vai sair aí achando que a tua batalha tá ganha, não. A gente não pode contar muito com a sua capacidade de armazenagem. Sabe aquele leite que fica parado na mama? O bebê vai mamando entre o leite que é ejetado na hora e o leite que está parado na mama. No caso das mães de silicone, esse bebê vai contar muito mais com o leite que é produzido na hora do que com o leite que está armazenado aqui, porque lembrando,
ela tem a capacidade de armazenagem comprometida. Fez sentido para você? O silicone, ele ocupa o espaço na mama, mas não é a mama em si que produz o leite, é a hipófise que libera através dos hormônios para que o leite seja produzido sim na mama, mas a mensagem vem daqui. E essa hipófise pouco se importa se você tem silicone ou não. O importante é você estimular corretamente desde a primeira mamada do seu bebê, para que o seu bebê faça uma ingesta muito mais, dependendo desse leite produzido na hora, do que do leite que está parado na mama. É natural que a gente sempre tenha leite parado na mama, mas a mãe que tem silicone vai ter menos leite parado na mama. Essa é a informação mais importante que você precisa em relação à sua cirurgia, é que o silicone nada tem a ver com produção de leite. Isso não é uma notícia maravilhosa? Vamos estimular a sua produção de leite desde a primeira semana para que o seu bebê faça mamadas efetivas e que a sua produção continue bem e não dependa muito ali do leite que está parado na sua mama. E aí, de novo, é importante a gente voltar aqui para a anatomia, porque como a gente está falando de um processo fisiológico, é importante a gente se atentar sempre a questões anatômicas quando falamos de produção de leite. Vamos voltar aqui para a estrutura da mama. Então, aqui dentro, tá? Esses são os alvéolos, ok? Aqui são os ductos. Super importante você entender isso. E o que acontece numa cirurgia de redução de mama, quando a gente vai reduzir tecido, gordura e glândulas mamárias? Então, o que é importante entender? Esse mesmo cachinho de uva que eu expliquei para vocês, ele é super importante na produção de leite. É daqui que é ejetado o leite. À medida que a gente tem uma cirurgia que vai reduzir a mama, vários desses cachinhos podem ser retirados. As glândulas mamárias podem ser retiradas, o tecido mamilar pode ser retirado. E isso sim pode impactar a produção. No entanto, dois fatores importantes aqui. Calma, não se desanime se você tem redução de mama. Dois fatores importantes. Pode ser que a gente tirou sim glândulas mamárias, mas as que ficaram bem estimuladas sejam eficientes para produzir leite suficiente para o seu bebê. A segunda notícia, boa notícia, é que quanto mais tempo se deu a sua cirurgia, mais tempo o teu corpo teve para refazer e para novas glândulas mamárias estarem na tua estrutura de mama. Ou seja, não é porque você tem uma cirurgia mamária que você não vai conseguir amamentar. O mais importante, entendendo que a gente teve sim uma alteração anatômica, é desde o começo estimular ao máximo a sua produção, para que essas glândulas que ficaram trabalhem de maneira efetiva desde o primeiro momento, para que o seu corpo entenda a quantidade de leite que esse bebê precisa, que ele precisa trabalhar para acompanhar. A ótima notícia é que o seguinte, desde o começo, estimulando corretamente com mamadas efetivas, a tua glândula faz essa leitura e produz o máximo que você conseguir. Se ainda assim a produção não estiver suficiente, eu tenho mais uma boa notícia. E a próxima boa notícia é que existem protocolos para estimular a sua produção de leite. Então, a partir do momento que todo o processo de amamentação está estabelecido, as mamadas estão efetivas, o posicionamento está correto, a pega do bebê está boa, a qualidade da mamada está boa e ainda assim não é suficiente, a gente entra com um protocolo de estímulo, que envolve sim tirar leite para estimular o seu corpo a produzir mais. Envolvem também os galactogogos, que não são remédios, não existe remédio para a produção de leite. Os galactogogos são feitos de ervas naturais que vão te ajudar a aumentar o teu fluxo. Então eles são ali uma cerejinha do bolo para ajudar a gente no processo, mas a base de tudo é ter a sua amamentação efetiva, com mamadas de qualidade desde o primeiro momento. E ainda assim, se não for suficiente, a gente ainda tem um estímulo a fazer, a gente ainda tem algo a fazer para que o seu corpo, com as glândulas que ficaram, produza mais ainda. E eu tenho uma ótima notícia para te dar, eu tô cheia de boas notícias hoje. É que muitas mulheres com cirurgia mamária, seja o silicone, seja a redução de mama, o segredo está começar corretamente. No meu caso, eu tenho redução de mama e muitas de vocês já ouviram a minha história, conhecem um pouquinho ali da minha amamentação e o quanto difícil foi. Eu tenho redução de mama, eu já tinha feito a minha cirurgia há mais de 15 anos, então eu tinha isso a meu favor, mas o problema é que na minha amamentação, pela falta de orientação, por não saber tudo que eu sei hoje e ensino para vocês, eu desde o começo tive uma amamentação que não tinha uma frequência adequada, as mamadas não eram efetivas e eu tinha a inserção de bicos artificiais. O meu filho usava chupeta e mamadeira. Mulheres que têm cirurgia mamária precisam tomar ainda mais cuidado com todas as armadilhas que podem roubar a sua amamentação. Bicos artificiais é uma delas. À medida que eu entendi tudo
que eu estava fazendo errado e que eu eliminei os bicos artificiais e que eu estimulei adequadamente a minha produção, eu amamentei até 2 anos e 3 meses. Por que eu estou te contando isso? Para te dizer que se o processo estiver adequado, o estímulo estiver efetivo, pode ser que você consiga produzir suficiente para o seu bebê. Então não desista, não pense que porque você tem cirurgia, você já está fadada a não conseguir amamentar. Na maioria das vezes, a mulher que não consegue amamentar não é porque ela tem cirurgia mamária, mas sim porque o processo de amamentação dela não foi bem conduzido desde a primeira semana. Na sequência já entraram os bicos artificiais, complemento em excesso, a falta de estímulo à produção dela e consequentemente ela não conseguiu amamentar. Mas não é por causa da cirurgia, é porque tinha tanta coisa errada acontecendo que essas coisas todas foram roubando a capacidade dela de produzir leite. A partir do momento que a gente estimula o seu corpo da maneira mais efetiva possível e elimina essas armadilhas, a gente deixa o seu corpo trabalhar com eficiência. E foi isso que aconteceu comigo e com tantas mulheres que eu atendo, porque a maioria das mulheres que eu atendo ou tem silicone ou tem cirurgia mamária e elas conseguem amamentar porque a gente estimula corretamente desde a primeira semana de vida. Você deve estar perguntando, ok, como é que eu estimulo corretamente desde a primeira semana de vida? Colocando o meu método, Amamente Sem Sofrimento, na prática, para que você tenha produção de leite suficiente para o seu bebê. E é importante que você tenha essa técnica e que você tenha acesso a esse conhecimento num passo a passo mesmo, desde a gravidez, porque é um momento para você se aprofundar e para você conhecer a técnica, para você saber amamentar corretamente desde a primeira semana, porque eu já mostrei isso aqui para vocês várias vezes. A barriguinha do bebê vai aumentar nesse volume. Primeiro uma cerejinha, depois uma noz, depois uma pequena ameixa e um ovo. Desde a primeira semana de vida, que é essa daqui, você conseguir estimular corretamente a sua produção. E quando eu digo estimular, meninas, eu não tô querendo dizer ficar tirando leite na bomba. Eu tô querendo dizer o melhor estímulo é o seu bebê mamando corretamente. E é por isso que é importante você saber isso antes dele nascer. Quando ele nascer, o que você precisa fazer é colocar tudo isso na prática. Tendo acesso à minha metodologia, você vai ter muito mais segurança, informação e o meu acompanhamento para que você coloque tudo isso na prática. E mesmo com cirurgia, você consiga amamentar sem dor, sem sofrimento, deixando o seu corpo agir e tendo leite suficiente para o seu bebê. No meu curso online, além do conteúdo gravado, são mais de 20 aulas, num passo a passo, te mostrando desde o enxoval, ou seja, quais são os itens que você precisa para amamentar com conforto, até como se estimular a sua produção de leite. Eu ensino também ali naqueles 2, 3 primeiros dias do hospital como evitar as fissuras para que você não se machuque, para que você não empedre o peito na descida do leite. E além de todo o conteúdo gravado, você tem uma mentoria ao vivo comigo antes do seu bebê chegar, para que você tire todas as suas dúvidas e vá para esse momento preparada, sabendo como conduzir o seu bebê para fazer uma mamada efetiva desde o começo. Para que você conheça mais sobre o meu curso, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, corre para lá, é Plan for Mommy. Eu compartilho um pouquinho da minha maternidade e também o relato de tantas mulheres que têm cirurgia mamária e ainda assim conseguiram amamentar com sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Mande para uma amiga grávida que tem alguma cirurgia mamária para que ela não caia em nenhuma dessas armadilhas e para que ela também consiga amamentar até o tempo que ela desejar. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.